É mais um episódio do Resgate Futsal Resenha com essa figuraça a partir de Manaus, capital do Amazonas. Vocês estão reconhecendo essa figura sorridente, muito simpática, muito generoso, está nos atendendo. Olha, o nome dele de batismo é Júlio César. Se ele é imperador, eu não sei. Você é imperador, por acaso, meu amigo? Me responda aí. Não. O nome foi escolhido pelo pai, na realidade, justamente visando isso, né? Porque ele gostava muito de filme romano, e aí ele colocou esse nome Júlio César porque ele achava impressionante, né? A liderança e tal, e realmente, a parte que se diz aí para nós é questão de liderança. Meu nome significa um líder. Então ele gostou muito dessa frase, e aí colocou meu nome de Júlio César. Até porque hoje você é o líder de uma igreja que a gente vai falar no decorrer do nosso bate-papo. Tu vais contar como é que é a tua vida religiosa. Minha gente, claro, vocês estão reconhecendo aí, alguns anos depois, obviamente, o grande Pavãozinho. Olha só como é a vida, o grande Pavãozinho. Tudo bem contigo, Pavãozinho? Tranquilo? Tudo bem, Plácido, e agradecer aí você, né, pelo convite. Tenho acompanhado aí a resenha, e com certeza tem sido um bom destaque aí para todo mundo, né, no futsal paraense. Quem viveu essa época sabe quão emocionante e quão prazeroso foi jogar no meio dessas férias aí em Belém. Pois é, a chamada época de ouro do futsal paraense, meu caro Pavãozinho. E você, com esse sorriso largo aí de sempre, como é que foi a tua vida em Belém? Te adaptaste legal? Daqui a pouco a gente vai falar, porque eu sei que foram atrás de ti para te trazer. Tu foste tão valorizado. Tu era um moleque ainda na época, com todo respeito, é o modo de chamar, obviamente. Tu eras um garoto na época, cara. Tu eras um adolescente, o cara que estava saindo da adolescência ainda. Como foi tua vida em Belém? Foi tranquila, Pavãozinho? Foi. No início eu fui bem recebido, né, com certeza. Até porque ninguém conhecia e era um jovem, né, e a galera já tinha uma idade aí, já eram mais experientes no caminho do futsal, e eles já me conheciam um pouquinho em alguns jogos que nós tivemos, tanto na seleção aqui, né, amazonense, quanto também no Campeonato Brasileiro, foi quando eu conheci o COPM, né, na Taça Brasil em Fortaleza. Muito bem. Você é um manauara, você é um amazonense de nascimento, como é que é? Eu sou amazonense mesmo, né? Eu sou da cidade, capital Manaus, né? E assim, o manauara é essa forma mesmo, tá? O seu rostinho meio arredondado, cabelo meio espetado. Tem outro tão diferente, é porque eles já são aí misturados com outro estado, mas o manauara, ele é mais ou menos nesse estilo aqui. É, o tipo físico é com essa característica. Tem muito a ver com a gente aqui também, né, cara? Nortistas que somos, temos muito a ver, assim, uns com os outros aqui, né, Pavãozinho? Rapaz, e como é que foi pra tu vir? Tu era goleiro, né, bicho? Pra quem não sabe, gente, porque tem muita gente que vai ver isso aqui, não vivia o futsal na época. Goleiro de quanto de altura, hein, Pavãozinho? Rapaz, era o que é mais impressionante, é isso, né, Plácido? As pessoas falam muito e comentam, até mesmo aqui em Manaus, né? E muitos não acreditavam na realidade. Eu tenho 1,56 m. Então, assim, Rapaz. hoje eu tô com 70 quilos, né? Eu tava com 90, graças a Jeová, tô entrando aí numa fase de recuperação, né? Parte física, e aí tô agora, baixei para 70, bem melhor, né? Mas assim, é porque eu tinha 56 quilos. Aí você imagina, 1,56 m com 56 quilos é um menino, né? Então, é por aí a coisa. Rapaz, então eu acertei quando até usei o termo moleque, não é um termo pejorativo, é um modo de chamar e tal, porque realmente aquele esguio, pequenininho e tal, mas com muita agilidade, né, cara? Deixando aí a modéstia de lado, você era realmente, assim, um goleiro que tinha muita agilidade, né, Pavãozinho? Né, Plácido? Uma das coisas aqui de Manaus, né, eu tive oportunidade, eu tive um privilégio muito grande, tanto em Manaus como em Belém, de ter bons treinadores, né? Então, aqui em Manaus, eu joguei com os melhores goleiros que tinham, né? E para você estar no meio deles, você tinha que treinar muito. Então, era o que eu fazia. A minha melhor qualidade era gostar de treinar, eu era o último que saía. Ainda continua sendo assim, né? É, Então, ainda assim, tinha continua. muitas coisas que e muitas coisas pelo tamanho, eu tinha que trabalhar mais que os outros. Então, eu trabalhava muito salto, eu trabalhava muito lançamento, então era sempre a mais do que os outros, né? Se tinha um treinamento para goleiro, eu sempre treinava um pouco a mais, mas assim, na tua força de vontade, né? Então, com 1 m para você ter uma ideia, com 1,56 m eu chegava mais ou menos
no salto, eu subia ainda 1,20 m. Então, eu ia para 2,80 m. Mas, rapaz, então foi isso que chamou a atenção do povo que gosta do futsal. No campo você nunca se meteu, né? A não ser uma pelada e tal. Não, Plácido, eu sempre fui assim muito realista naquilo que você tem suas qualidades. Eu nunca fui enxerido, né? Então me convidavam para É jogar futebol de campo, só site aqui até hoje, não, vamos lá, então. Mas eu assim, eu não tive assim, eu nunca gostei, né? Eu ia mais para assistir, eu estava lá no meio da galera, da resenha, mas eu sempre fui muito futsal. Quando alguém me convidasse, meu irmão, Deus sabe o que faz, essas traves não foram para mim, essa foi aquelas menorzinhas, então deixa eu ficar aqui só nas menores. Senão, na verdade, e com todo o respeito, o amigo ia sumir, né? Debaixo daquela trave. Ia ficar complicado, né, bicho? Não seria o quê? Aquele. Como é que é o Ramos, né? Aquele do México? É Jorge Ramos, né? É, é o Jorge Campos. O Jorge Jorge Campos, Campos. não é Ramos, é Campos. Eu Mas, até confundi. Eu confundi com mas o meu. até Eu ele, o queria Jorge que ele Campos, se ele tinha tornasse, viu? Eu queria que ele se tornasse meu parente, que eu tenho Ramos do nome, né? Mas é Campos, Jorge Campos, sim. mas ele, mesmo ele sendo baixo, para o futebol do campo, ele tinha 1,68, É, isso. né? 168. 1,68 1,68 você viu a foto da minha filha, mais ou menos aquele tamanho. Então, assim, é um porte grande. É. Você tem uma foto assim do lado da sua esposa e da sua filha, e você fica lá embaixo e tal, e elas, né? Como boa altura que tem, Eu né? aproveitei o futebol, Plácido. Eu falei pro Coronel que eu aproveitei o esporte, Essa né? é boa. Essa é boa, gostei, gostei. Tu continua mesmo, né, cara? Muito divertido, assim, muito alegre, né? Com as tuas piadinhas ali. Tá bom. Isso é bom. Isso faz bem, né, cara? Isso faz bem. Com certeza. Você tem que levar. É aquela questão que a gente fala assim, né, Plácido? Muita gente hoje, né? E a gente sabe muito bem com o conceito aí que está nessa parte. Muitas pessoas até acabam sofrendo bullying devido ao tamanho e algumas coisas. Eu nunca tive esse problema, Plácido. Eu sempre fui muito realista assim, com aquilo que eu tinha e com as qualidades que Deus me deu, né? Deus me deu duas qualidades muito boas, né? Assim, além das outras características. Mas qualidade, assim, eu sempre coloco muito na minha mente. A forma de falar, né? O jeito de falar, o jeito sempre de gritar com a equipe, ser um A líder. tua comunicação, ela é muito bacana. Ela é muito tranquila, a Isso. tua comunicação. E isso foi uma das coisas que chamou a atenção de muitas pessoas de fora, né? Que antes de eles fazerem isso, eu já fui com Manaus, já saí de Manaus com essa explosão. Então, isso foi o que me ajudou muito. Uma foi a voz, e a outra foi aquilo que eu falei para você, gostar de treinar. Então, eram duas qualidades que tinha que ter para poder você destacar no meio dos outros aí. Mas assim, tu ali pirralhinho, tu já era goleiro? Como é que é o negócio? Na realidade, Plácido, eu comecei nessa fase de goleiro, foi uma coisa bem Tu interessante. gostou Aqui do mesmo na termo? escolinha de São Tu Lázaro. gostou do termo, do pirralhinho, pirralhinho. Não, aqui em Manaus se usa muito isso, né? Quando você é pequeno, é pirralho, é moleque, né? Isso, Aqui isso. é do mesmo jeito, né? Pô, tu era um molecote quando tu começou no meio da gente. Então, aqui na escolinha, quando eu comecei a jogar o adulto, eu tinha 13 anos de idade. Onde foi Eu isso? comecei a jogar adulto, aqui na quadra de São Lázaro, que ela é tipo, eu gostei muito do Jurunas, porque ela é tipo imperial, ela é um ginásio que ele descobre jogadores. É tipo assim, é um ginásio que ele vai, é uma escolinha que ele vai alimentando, dali saíram bons jogadores que foram para fora. Então, assim, a gente tem ainda essa escola aqui, né? Que é a escolinha de São Lázaro. Tá. Então, se eu saí de lá e eu jogava aqui em Manaus, que eu joguei desde sempre no Santos, né? Santos Futebol Clube aqui do Amazonas. Então, eu comecei como ala e jogava bem. Eu era um bom ala. Só que contra uma decisão contra o Rio Negro, o goleiro não veio. E aí todo mundo naquela briga, a gente infanta quem é que vai pro gol, quem vai pro gol, quem não vai pro gol, ninguém queria ir pro gol. Eu peguei a camisa, eu vou pro gol. Campeonato amazonense aqui, né? Era uma E decisão? aí foi quando eu fui pro gol. Era uma decisão. E aí ninguém quis pro gol. O goleiro tinha um recurso bom. E eu não sei o que aconteceu. Aí depois que a gente foi descobrir que ele sofreu um acidente, não pôde ir ao jogo. E o nosso reserva também não tinha ido. E aí eu peguei e fui pro gol. Rapaz, tinha um rapaz lá chamado Júnior, ele batia muito forte. Acho que assim, o nível dele de bater no gol, que eu comparo daí, era igual o Alan, assim, sabia bater bem na bola. O Bulê. Entendeu? Alain Bulê. Isso, o Bulê. O Alain Bulê. Lembro muito desse rapaz. Esse cara jogou muito, hein?
Ele está nos Jogou muita devendo, bola. eu vou falar publicamente, ele está nos devendo aqui uma visita aqui no Resgate Futsal Resenha, mas qualquer dia a gente pega ele. É, Prossiga. e muito bom saber que ele está bem, rapaz. É isso que é importante. Isso, com Aí o que certeza. aconteceu? Eu fui pro gol. Rapaz, a gente não ganha o jogo de 2-1 da final do primeiro turno. E eu, Ui. nesse dia, a gente ganha o jogo de 2-1 e, para ironia das coisas, eu arrebento no jogo. Ah, Porque eu brincava no gol, né? Eu não treinava para ser goleiro, mas eu brincava. Não tem aquela peladinha assim, o cara, não, vai pro gol, vamos lá. Aí eu fui. Resumindo, nós ganhamos o primeiro turno, fui pro gol, aí na segunda-feira a gente começava a treinar. Nesse treino, eu já estava me preparando para ir para a ala, porque eu era ala. Aí meu técnico, que é o Luiz Carlos Pimenta, que é mais conhecido aqui em Manaus como Tubarão, excelente fixo, foi um dos melhores que teve aqui no Amazonas, se não o melhor, a nível assim, de jogar assim, foi para fora, passou um tempo. E aí ele falou, não, negativo, você não vai mais para a linha não, você vai para o gol. A partir de hoje, sua posição é no gol. E deu certo. Comecei a treinar no gol, comecei a ganhar gosto de ir pro gol. As boas histórias, Pavãozinho, as boas histórias, elas ganham assim mais relevância quando elas acontecem dessa forma, cara. É uma realidade, não é verdade? Sim. Esse foi o ponto bom, né? E aí, a partir daí, eles começaram a ver, não, realmente o Pavãozinho, ele tem talento, eu acho que é uma das coisas para se apostar, e vamos apostar nele. E foi isso mesmo, e deu tudo certo. Quando comecei a jogar pelo Juvenil do Santos, eu era o terceiro goleiro. Né? Na seleção também eu era o terceiro goleiro. E fica interessante assim, mas como te viram, Pavão? Só que tu foi ganhando destaque e foi, tipo assim, segundo goleiro até chegar a titular. E o meu treinador, que era o titular, que era o Salomão, né? Que é o Salomão, ele é vivo ainda. Goleiraço. E aí ele começou a me treinar e disse bem assim para mim, Pavãozinho, a partir de hoje, eu tenho para quem entregar minha luva agora, eu tô parando, e agora dá continuidade aí pelo Santos. Poxa, e realmente bacana. ele parou, hoje ele é engenheiro, é um cara assim que vive muito bem, graças a Deus, mas ele falou assim, agora eu estou entregando minhas luvas e aí é contigo agora. E deu certo. No ano a gente foi campeão adulto, eu mesmo juvenil, fui campeão da Taça Cidade de Manaus, campeão juvenil, campeão adulto com 17 anos, titular das 3 edições. E aí, no mesmo ano de 92, de 93, desculpa, foi quando a seleção paraense foi com a delegação, e aí conhecemos o Coronel Piedade. Aqui vai entrar, então, o motivo de nós estarmos aqui. Por quê? Aí o pessoal pode estar pensando, olha, o Pavãozinho é amazonense, é manauara. Esse programa, esses conteúdos aqui, eles são sobre o resgate do futebol, melhor dizendo, da época de ouro do futsal paraense. O que o Pavãozinho, o que esse Pavãozinho está fazendo nesse conteúdo? Pois agora vai começar, até porque nós temos um episódio com o Coronel Piedade, muito visualizado, é o campeão de visualizações, em que ele te cita como um dos, né? Ele te colocou na seleção, né? Rapaz, eu assistindo, eu fiquei emocionado, Plácido. Confesso para você que quando ele falou lá, eu fiquei bem emocionado, porque para você entrar na seleção do Coronel, o Coronel sempre foi muito olheiro. O Coronel sempre foi muito astucioso. Muito criterioso também, né? Criterioso. Então, assim, quando ele citou meu nome, dizendo assim, ó, você lembra do Pavãozinho de Manaus? Mano, eu confesso para você, quando eu mostrei para minha filha, eu me emocionei. Porque eu, assim, acharia que eu entraria no clube, sendo comentado pelo clube. Não estar na seleção do Coronel. Não dizendo que eu não merecia. Porque no meio de nós aí na época, existiam vários goleiros bons. Existia o Nelson, o Alex, Pavãozinho. É uma coisa que a gente fala muito aqui nos conteúdos. Porque aquela época, ela tinha muitos bons jogadores nas várias posições, no gol, ala, fixo, não sei o que mais. E era uma época generosa aqui no estado do Pará. Pode prosseguir. Sim, e aí você ser comentado no meio desses tantos goleiros que tinham, tanto do Remo, Paysandu, SESI, Tunaluso, né? E você ser citado como um dos melhores para ele, para mim é um privilégio. Poxa, para mim foi um privilégio. E aí, é o seguinte,
Aí é o seguinte, cara, eu vou botar um molho no negócio aqui, o Coronel sabe, eu falo até em tom de brincadeira, ele vai nos acompanhar isso aqui num local onde ele vai estar mal pra caramba, né? Balneário Camboriú, Santa Catarina. Mora mal o Coronel Piedade, mora muito mal. Então ele vai acompanhar esse episódio aqui, e aí em tom de brincadeira eu vou dizer, você foi mais um daqueles que o Coronel não deixou escapar? Porque ele ia pra cima. Ele diz, né? Ele tem um jargão, um ditado, um dito popular que ele diz assim, um dito, né, que ele criou, que ele diz: o atleta que me dava trabalho contra, depois eu queria a favor e trazia, né? Você foi mais um desses, então, né? Como foi? A questão com o Coronel foi assim, eu estava em Manaus e ele era chefe da delegação, né? Então, o que aconteceu? Eu era o segundo goleiro. E no jogo contra o Girassol, contra a seleção do Maranhão, o goleiro titular era o Salomão. E, rapaz, naquele dia, parece que nada estava dando certo. Que ano era esse, Pavão? Que ano era esse? 93. Tá. E aí, ele pega 2 gols do meio da quadra contra a seleção do Maranhão. E ele nunca tinha acontecido isso com ele. E aí ele chega para o treinador e diz assim, ó, coloca o Pavãozinho, que o Pavãozinho está bem. Eu não estou bem. E aí nós entramos para o segundo tempo, ganhamos o jogo de 3-2, foi quando o Coronel me viu. E aí eu quero esse menino. E conversou com a nossa presidência do Santos. Só que a gente estava no meio de uma competição, no meio da parte da seleção, e também sendo visto para ser campeão, né? Cotado para ser campeão amazonense. O que eles decidiram? Ó, se vocês forem campeão lá e a gente for campeão aqui, a gente se encontra no Brasileiro, porque naquela época era Norte e Nordeste, lembra? Eu lembro. E logo em 93 era Norte e Nordeste. Isso. E aí fizeram assim, a gente se encontra no Brasileiro. E se vocês estiverem interessados no Pavão, o Pavão vai com vocês. Já era assim, tipo uma pré-contratação. Então, o que aconteceu? A gente tinha sido campeão amazonense e o COPM estava sendo campeão pela primeira vez paraense. E aí coincidiu de nós nos encontrarmos em Fortaleza. Aí nossa chave era Banfor, Sumov, olha a brincadeira. Banfor, Sumov, é bom de memória, né, bicho? Também com essas feras aí, não tem como esquecer, né, Pavão? Aí nós nos encontramos. Ficamos fora, os 2 grupos, né? Porque o empate pra gente não foi bom, tanto para eles quanto pra gente. Nós empatamos com o COPM 2-2 novamente. A gente empatou na seleção amazonense e empatamos como clube. Foi lá que eu vim conhecer Alexandre Buraco, rapaz. Um homem que não desperdiçava a bola de canto, meu amigo. Saudoso agora, disso. Né? Saudoso agora. Saudoso, soube. Fiquei muito triste também em saber disso. Foi um dos amigos, assim, que vou levar para minha vida, que foi pessoa, assim, que me adotou como amigo, me adotou como parceiro. Nós saíamos juntos quando estava em Belém. Era aquela pessoa que me convidava para a casa dele. E não só ele. Eu tenho um irmão do coração, que depois eu vou lhe falar, que ele é um cara que ele... Não, já pode assim, dar o spoiler. Quem é? Que a gente vai falar depois. Quem é? Anderson Cavalo. Ah, o cara que manda no Jurunas, pô. Tá tudo certo, tá tudo em casa. Eu morei com ele lá 1 ano e meio, na casa dele. Foi mesmo, rapaz? Eu tenho eles como família. Eles me têm como família. O Anderson me tem como irmão, né? A gente conversa até hoje, troca conversas, WhatsApp. Ah, então por isso que lá no início, agora tu falaste sobre o bairro do Jurunas, que tu comparas ali como o bairro em que tu moras, em Manaus e tal. Justamente, porque ali é muito seleto, tem aquela peladinha sadia, tem aquela pelada da tarde, aquela pelada do sábado, então é muito parecido com o bairro onde eu moro, né? E assim, o pessoal depois tem aquela resenha, tem um churrasco na época, né? Então assim, eu me identifiquei muito lá porque era muito parecido com o bairro onde eu moro. Pô, legal. Tá bom, mais tarde a gente pode falar um pouco mais. Sim, sigamos lá. Aí, voltando lá para a parte de Fortaleza, existiam 3 contratos, graças a Deus, para mim, né? Era o Banfor, que queria ficar comigo, o Sumov também estava negociando. Tu tava com essa moral toda, Pavãozinho? Eu prestava, Plácido, eu prestava. Essa foi boa agora. Eu digo para minha filha isso aqui, eu disse, eu prestava. Eu tinha minhas qualidades. Olha, gente, para quem não sabe, ele está falando de Banfor, ele está falando de Sumov, do Ceará, onde o Alan, inclusive, jogou, né, cara? O Alan Mulê jogou. O Alan jogou.
O Nilo aqui de Manaus também jogou lá, na mesma Nilo época do também, Alan, né? são muito amigos. Aham. Nilo. Se eu não me engano, daí também o Fábio passou uma temporada, aquele Fábio que foi pro Flamengo, também jogou no CLPM. É, rapaz, Ele passou uma temporada o lá, se eu não norte me do engano. país, o norte do país não era fácil, parceiro. Era, Produzia não. muito, produzia muito. Tinha, nessa época, como falou assim, na época de ouro tinha suas qualidades, rapaz. É, rapaz, Não era fácil. impressionante. E aí, o coronel, lembra que nós falamos? O coronel Ah, sempre com a alta sabedoria dele, ah. todo mundo ali fazendo o seu lance, o coronel chega por trás, eu estava jantando, aí ele chega comigo, e aí? Em que E a local sua era esse? promessa? Que local era exatamente? A gente estava num hotel no centro da cidade de Fortaleza, mas eu não lembro muito bem o nome. Ah, era no hotel, E aí sim. era no hotel. É porque as duas delegações estavam lá, né? Na realidade, Ah, todas as delegações que vieram aqui do norte estavam locadas nesse hotel. Ali próximo ali de Cumbuco, né? uhum, Não, Cumbuco não. Eu esqueci agora o nome do bairro, mas é um bairro bem conhecido, bem perto da Praia do Náutico ali, bem tá. perto do ginásio. E aí o que aconteceu? O coronel chegou por trás, e aí, meu filho? Tá tudo certo? E aí o meu Rapaz, presidente, junto com o meu treinador, eu fico imaginando a cena. E aí, tá tudo bem e eu era, contigo, Pavão? E não, assim, aí? eu nunca fui assim, nessa parte, Plácido, assim, de contratação, Ah, eu já fui bem instruído, né? Ó, não conversa com ninguém, não dá spoiler para ninguém. Então, assim, já fui bem instruído, assim, para mim ficar mais tudo bem, tá tudo tranquilo, quem resolve é o fulano. E o coronel veio para cima mesmo, aquela questão de contratação. hum. Só que ele pensava que eu era mais velho, né? Que eu já era adulto. Aí eu disse, não, coronel, eu tenho apenas 17 anos, né? Estou completando os 18 daqui a um tempo. E aí eu disse, mas quem veio como meu tutor, como eu te falei, é o Luiz Carlos, que é o Tubarão, né? Se eu Tá. quiser conversar com ele. Aí, como o Tubarão tinha visto, sentou na mesa, sentou na cadeira junto com a gente. Olha, E aí falou bem assim, eu acho que a fama do coronel já tava, sabe como é que é? O cara olhou, aquele ali é o já... Coronel Piedade, eu vou lá. Não, e eles tinham uma amizade, porque o nosso Eu chefe de sei. delegação era o seu Nelson. E o seu Nelson Aham. já tinha conversado comigo, eles se davam muito bem, falando, ó, Pavão, quando tu chegar lá, vai te procurar um rapaz, um senhor assim, assim, assim e tal, ele tá querendo, desde o ano passado, que ele gostaria de contratar você. E realmente foi isso que aconteceu. Ah. Quando teve tudo isso aí quando eu cheguei já dentro já chegamos no alojamento, tudo direitinho, já para um jogo contra o Sumov, eu lembro bemzinho. E aí o jogo foi 1-1, Plácido, contra o Sumov, Santos e Sumov. Foi um dos Rapaz. jogos assim que você se destacou assim Tu te mesmo. consagrastes, foi um jogo de Foi consagração. ali foi a assinatura do papel, entendeu? Eu sei. Aí foi quando o coronel chegou e falou, ó, queria ficar com você, o que a gente faz? Aí eu falei, Luiz, entre todas essas contratações aqui, rapaz, eu achei firmeza no Coronel Piedade. Se tiver alguma coisa depois que a gente voltar para Manaus, a gente fecha com o coronel. Aí o coronel, mais esperto ainda, como ele é, a gente tem uma conexão em Belém. Ah. E aí a gente ia passar 6 horas rodando em Belém, essas coisas todas. Eita, E o coronel sabia. será que não foi ele que falou com a empresa aérea, rapaz? Será que não foi ele que fez esse programa? Olha aí, Coronel Piedade, até conexão de Não, voo, até conexão de mas, voo o mas senhor fez, Coronel, pelo amor de Deus. aí a gente passaria 6 horas e ele tinha uma É, chácara, que eu não eu, lembro muito bem o bairro, onde ele recebia, né, os amigos. ah, E aí foi quando ele falou, né? Quando a gente chegou lá no aeroporto, já estava as Kombi, tudinho direitinho, o almoço e o churrasco já estava pronto. E para receber a gente. E a gente ficou ah, espantado, porque a gente foi para lá de ônibus, né? Porque, como o recurso era pouco, a gente foi desculpa, Plácio, nós fomos de ônibus até Belém, de Belém que a gente teve o dinheiro para pegar para Manaus. tá. Aí foi isso que aconteceu. Ele foi lá receber a gente. Ele foi lá, fez aquele banquete para nós, fez um churrasco, tratou a Rapaz, gente muito bem. eu imagino. Qual foi o cardápio? Não, na época foi churrasco mesmo. Todo tipo Churrascão, de né? carne que você possa imaginar. É, É. Aí a pá. gente estava voltando bebida, tudo que a gente tinha direito, ele. E aí é sempre aquela conversa, que na realidade era para ter ficado no COPM, como eu te falei, o Hum. Glauco e eu, né?
E aí o Glauco optou pro Nós conversamos nos bastidores e você falou isso aí. Isso, aí acabou vindo sozinho o Pavão. E quando eu cheguei em Manaus, só que quando eu voltei para Manaus, eu imaginei assim, não, ele esqueceu, passaram-se uma semana, não tem mais nada não. Aí eu tô seguindo a questão de treinos aqui pelo Santos, foi quando o Luizinho veio, que ele mora aqui perto de casa, e falou, rapaz, é o seguinte, o homem que quer lhe contratar já mandou passagem, o seu primeiro salário e vai-te embora. Mano, eu cheguei do centro espantado. Não, ele já mandou o dinheiro adiantado? Já mandou o dinheiro adiantado, uma parte, e já mandou a passagem para mim embora. Rapaz, eu conheço umas histórias dele que ele botava motorista à disposição daquele que ele queria contratar. Foi o caso do Cafu, né? Ele colocou motorista à disposição. Nesse teu caso, ele já mandou 1 mês de salário adiantado, né? Aliás, do COPM, eu acho que você vai falar. Sim. Eu acho que você vai falar daqui a pouco que o COPM e o Coronel se gaba disso aí também. O COPM de Coronel, o COPM pagar, vendia. Ele disse negativo. O COPM não pagar, vendia. O COPM pagava antes do dia. Pode prosseguir. Isso aí pode ter certeza, pastor. Isso aí é uma realidade. Ele era muito correto. E outra, tem um detalhe que ele não gosta de contar, mas é uma realidade. Eu não sei, eu não vi essa frase que ele falou. Ele, às vezes, com a dona Mariazinha, tirava do bolso o valor de todo mundo e o clube repassava para ele depois, para não atrasar o salário da galera. Eu não lembro se ele falou isso, mas eu já tinha ouvido. Eu já tinha ouvido em algum lugar isso aí, assim. E agora você está confirmando. Era assim. Ele pegava quando não, tipo assim, porque tinha aquela questão do Estado, não para repassar, aquela coisa toda, e aí o que acontecia? Ele pegava para não deixar os meninos, né, ansiosos, porque tinham jogos importantes, ele ia junto com a esposa, pagava e quando entrava ele só fazia colocar de volta o recurso dele. Tá, aí sim, com a proposta, já com o dinheiro, como diria um amigo meu, com a ponta em mãos, aí tu já vieste. Não, eu já fui, já não tive, já não era mais, porque existia um sonho, né, Plácido? No caso, eu sempre em Manaus, eu tinha aquela questão assim que eu dizia para mim mesmo que eu ia jogar fora. Eu tinha aquilo comigo, né? Não era modesta, eu treinava para aquilo. Então, assim, eu disse, um dia eu vou sair daqui, um dia eu vou sair de Manaus, um dia eu vou conhecer outros estados, vou conhecer outras pessoas e vou aprender com eles. E foi isso, aí fui para Belém, eu cheguei aí no dia 31 de maio de 94. Pronto. Cheguei no sábado à noite, um temporal, e não sabia onde ia morar, né? Não sabia onde ia morar. E aí eu chego, o coronel me bota no alojamento dos oficiais dentro do comando geral. Olha só, adivinha por que ele fez isso aí? Que era para não correr risco, meu amigo. Rapaz... Eu vou te dizer um negócio. Ele tinha uma tática também, que era de botar num AP que ele tinha em Belém. Ele pegava, aí já botava o cara lá no apartamento, dava do bom e do melhor. Olha, daqui você não sai. Não tem como, não tem que... Não vá se meter com assédios de outros aí. No teu caso, ele botou logo uma segurança policial para ti. Sim, vou morar no comando geral. A gente estava até conversando aí, bota aqui que eu passei 1 ano, umas 2 temporadas dentro do comando geral, mas fui bem recebido. Claro. Fui bem recebido, fui bem alimentado. Eu tinha por quê? Porque eu estava no alojamento dos oficiais. Então, tudo que o oficial comia, eu tinha direito. Opa. Os melhores queijos, as melhores alimentações. Então, eu não posso reclamar de nada do comando geral, entendeu? A questão é só que você tinha horário ilimitado para você sair mesmo. Se você saísse, tal horário, você tinha que estar lá. Mas tu gostava antigamente? Tu ia até tarde ou tu sempre foste comportado? Não, eu sempre fui comportado. Porque minha mãe sempre me ensinou essas coisas. Ela disse que quando você está fora do estado, eu era muito jovem para estar por aí. Eu ia mais quando a galera vinha me buscar, tipo assim, Sandro Alex, Salão, o menino já me conhecia, o Beto Ivo, para bater uma bola, Anderson, aí eu saía assim. Era quando eu saía um pouco mais, mas com a permissão deles. Certo. Aí ficaste por lá, o quê? 1 ano? Fiquei 1 ano e 6 meses ainda dentro do comando geral. Fiquei 1 temporada e meia. E depois? Isso. Aí depois que tu ganha moral, né? Porque a gente foi campeão em 94, então tipo assim, tu já tava saidinho, né? O COPM foi campeão contra quem? Pra gente não perder o fio da meada. Nós fomos campeão contra a Tuna. Foi?
Fomos campeão contra a Tuna. Como é que era o time da Tuna? Rapaz, olha que o nosso time, assim, como todos os jogadores do COPM falam, o time era excelente. A gente tinha um vigor Tá, então físico então jovem. bora começar com o time do COPM. Quem era na época? Pavãozinho? Na época era Ronaldo, Tá. Jari, Anderson, Marquinhos, aí vinha Paulinho, Ted, deixa eu ver quem mais, rapaz. Eu não lembro mais dos outros. Os goleiros eram o Nelson, o Paulo, o Granami e era eu. O Nelson Forte, né? Nelson Forte. É. Nelson Forte, rapaz, um dos melhores goleiros também que eu vi em Belém. Que, assim, dentro do gol, o homem era muito bom. Além era de ser... alto, mas para fazer um gol no homem era além complicado. de ser um cara maneirão e tal, de boa, né? Eu me lembro dele. Sim. Eu tenho umas histórias com o Nelson, assim, bem interessantes. A gente se tornou muito amigo. Então, assim, todo o equipamento que ele pedia de fora, porque os equipamentos dele vinham de fora. Vinha de fora, pô. Entendeu? Para quem não sabe, o Nelson família, o sobrenome já diz. Era da família da aviação forte, de ônibus urbanos e tal, ppp, papapá. Isso. E aí ele pedia tanto para ele quanto para mim. Olha só. Os equipamentos. Tu ia na sombra, né? Eu ia na sombra dele, né? Não era bobinho. A gente se tornou aí ele que, quando era para ir para os jogos, ele vinha me buscar. Não, deixa que eu busco o Pavãozinho. Então eu ia com ele no carro. Então era muito assim, né? Eram assim, 3 jogadores assim que sempre estavam juntos, né? Além dos meninos assim que eu tava, porque eles eram mais quietos, né? Que era o capitão, que era o Ronaldo e o Nelson, né? Então eles eram mais padrão assim, né? E eu era muito, como assim, muito concentrado nas coisas. Eu ia pro jogo, eu não ia para olhar o jogo assim, não vou assistir para assistir. Eu sempre que eu ia ver um jogo, eu sempre olhava os melhores jogadores, como ele chuta, qual é a colocação dele, qual é a melhor girada. Então tinha muito esses detalhes. Tu eras o que se pode chamar. Também. Tu eras o que se pode chamar de um cara muito observador. Sim. Então isso era uma das qualidades que eu tinha, que eu entendia o tempo dele. Então eu contava o tempo dele lá fora. Ele girou, quanto tempo ele leva para chegar na cara do gol? Quantos segundos na velocidade dele? Então eu trabalhava aquela velocidade para me sair, entendeu? Para não ser pego no bote. Essa era uma das especialidades. Né? E são para poucas pessoas que eu conto essas coisas assim. Né? E aqui em Manaus não era diferente. Aí temos esse jogo com a Tuna, cara. O time da Tuna, falta te ver quem era o time da Tuna. Do COPM a gente já sabe que era aquilo que a gente chama de uma verdadeira sucata, né? Sucata que a gente chama é porque o time é bom, né? Tem vários jogadores bons. E o da Tuna? O da Tuna, o goleiro era o Alex. Aí vinha fixo. O Alex é muito citado aqui, hein? O Alex é muito citado aqui. Eu achava muito interessante o Alex, ele como distribuição de bola. Pronto. Ele era muito pronto. Mais um para reforçar. Jogava de cabeça erguida. Cabeça erguida o tempo todo. Eu aprendi muito com ele, assim. Eu já sabia distribuir, mas quando eu vi ele jogando assim, eu aprendi muito com ele. Ele era um cabo que a bola batia no canto assim, ele era muito ágil. Ela batia na parede, ele já pegava. Então eu aprendi muito isso. Né? De ter agilidade para você pegar o fixo assim no contrapé, por assim dizer. Desprevenido. Ele tinha muito essa velocidade de reação. E aí era Sandro Alex, H menor, Ari Nelson. Pavão, tu estava escutando? Deu uma travadinha aí. Eu não lembro dos outros dois. Olha só, Pavão, deu uma travadinha aí. Deu. Vamos repetir a parte que tu estava falando sobre o Alex, daí em diante. Aí caiu a conexão. Voltou. Tranquilo, sem problema. Em 34 minutos. Deixa eu só anotar no papel aqui. Caiu, a gente vai continuar. Tu estava falando sobre o Alex, dessa coisa da parede e tal que tu estava falando. Como é que era o Alex? Pode falar. Isso. O Alex era o seguinte, a bola batia na parede, ele não era aquele goleiro que deixava a bola bater e rolar para o canto, não. A bola já batia na parede e buscava para pegar o fixo desprevenido. Então, eu sempre trabalhava os meninos a respeito disso. Toma muito cuidado. Como ele era um bom distribuidor de bola,
Eu dizia por mim bem assim, a bola bate na parede, ele já pega. Então eu aprendi muito isso com ele, entendeu? Eu usei isso contra eles também. Porque como eu vi ele fazer isso, aí quando ela batia na parede eu já pegava. E o Jales era uma velocidade excelente, né? O Jales era assim, o Jales o buraco, para sair assim naquelas laterais, era complicado para pegar os dois sacando. E tinha agilidade, né? Além de ser veloz, eles tinham um bom drible, tinham uma boa velocidade e toque de bola. E o time da Tuna, né? Que era o Alex, como eu lhe falei, o Alain Boulet, Sandro Alex, H Menor, Ben TV. Quem mais, rapaz? Rapaz, só Ari eu. Nelson. Poxa! Timaço, meu irmão. Timaço, parceiro. É. Eu lembro do jogo contra a Tuna. Acho que uma das coisas que eu mais lembro. Só pra gente não perder o fio, essa decisão vocês ganharam? Ganhamos. Ganhamos jogo de 6-3. É, né? Deve ter sido um jogaço. Foi um jogo dentro da escola de educação física. Foi a primeira vez que eu joguei dentro da escola de educação física. Porque a segunda decisão nossa com ele foi naquele ginásio que fica na Almirante Barroso. A UEPA. Que era uma universidade. A UEPA. Na UEPA, Almirante Barroso, em frente ao SESI. Na Almirante Barroso. Em frente ao SESI, justamente. A outra final foi lá, contra ele. Entendeu? Então, assim, um dos jogos, assim, que até hoje eu lembro muito bem, que foi uma das apresentações, assim, que eu tive contra eles, que foi, assim, uma das coisas que me renderam mais anos no CELAPM, né? Isso. Foi 3-2, assim, o jogo, assim, muito bom, o time muito aplicado, o CELAPM era muito aplicado, e, assim, nós não perdemos oportunidade. No Buraco não perdi a oportunidade. Uma das coisas assim, que eu lembro até hoje, o Buraco não perdi a oportunidade. Era o chamado. Era um goleador nato. Isso, pô, eu ia aplicar esse termo aí, rapaz. Goleador nato, artilheiro nato. Matava. Na hora que tinha que matar, ele matava mesmo, não tinha jeito. Mas tem um jogo aí que foi COPM Tuna, que tem algo diferente num jogo aí, que você gostaria de lembrar. Que jogo foi esse? Eu não lembro assim se foi um turno ou se foi uma TV liberal. Eu não lembro muito bem. Copa Liberal na época, né? Mas eu lembro que foi na UPA. Isso, Copa Liberal. E aí, mas foi um domingo de manhã, eu lembro benzinho que eu estava bem concentrado. Naquela época eu já estava morando, eu passei também um tempo na casa do Marquinho, treinador. Marquinhos Souza. O pessoal estava atrás de uma locação para mim. Marquinhos Souza. Isso. E aí, como ainda não tinham conseguido, eu fiquei morando na casa do Marquinho, que ele tinha um quarto e tal. E aí ele me convidou para morar com ele, né? E aí, do recurso que era passado para, tipo, alugar alguma coisa, ficou com ele, né? E era uma coisa dele lá, um acordo dele com o coronel. Não é com o coronel, era com a diretoria do clube. E na época, né, o presidente era o coronel Vieira. Isso. E aí eu deixei essa parte com eles. Aí eu concentrado lá de manhã, o Marquinho no café da manhã perguntou, porque eu estava muito quieto, eu ficava muito quieto, muito concentrado, assim, pensando como é que ia ser o jogo, o que tu ia fazer. E aí foi quando ele falou bem assim, Pavão, se tiver um pênalti, tu pega? Eu digo, rapaz, se tiver oportunidade, eu pego. Rapaz. E realmente aconteceu. E olha quem entra para bater, rapaz, na ironia do tempo. Alain Boulet, acabado de vir do Sumov, no auge, jogando um bolaço que o homem chutava e chutava bem, mano. Era aquelas bolas aqui que de vez em quando passava assim, ó, ela assoviava assim teu ouvido, não tem aquelas bolas assim, bem batidas? Sei. Ficava zunindo aqui no ouvido, meu irmão. Isso. Aí teve umas 4 chances dele que, rapaz, até hoje ele fala que uma ele chutou muito bem, eu suspendi o braço, ela pegou aqui e foi para cima, e a outra foi uma defesa que ele jogou no Sandro, o Sandro retornou para ele aquela jogada 2-1, que o Caba vai e vem, ele vem para bater de frente e eu pego. E aí lá, uma jogada, a gente faz um pênalti, parece que no Sandro Alex. O Sandro Alex era pivô, né? E aí quando ele girou, eu não lembro quem foi que fez o pênalti. E o Alan estava fora. E o Alan vai bater. E, graças a Deus, né? No pênalti você sabe. Ou um sai vencedor, ou o outro sai vencedor. Ou o batedor ou o goleiro.
É, né? E nesse dia foi o Pavãozinho, então, e a gente ganhou o jogo por Como causa desse foi? Como pênalti. foi o lance? Conta aí, como foi? Rapaz, é até narrado por você, se eu não me engano. É mesmo, O Alan rapaz? chega para Eu bater. tô com essa moral? Foi você que narrou. Como foi aí, então? Relembra o E aí ele apresentador foi bater, esquecido aqui. tá, eu vou até mandar para você que eu tenho. Quem me mandou foi até o Mauro, nem lembrava disso. A minha filha que entrou aqui, viu? Aham. E aí foi isso que aconteceu. Quando ele bateu, aí você fala: lá vai Alan, lá vai Alan, lá vai Alan. Defendeu o Pavãozinho. Aí, mano, foi só alegria. Que coisa, tanta história, né? Tá, aí foi esse jogo aí que teve um acontecimento assim inusitado. A Tuna tinha vindo tinha algumas contratações. Tem esse jogo aí? Teve. Na realidade, esse jogo foi acontecer o seguinte, né? Ah, A gente tinha acabado de ganhar no segundo ano, no primeiro turno, estava muito bem, isso o quê? e a gente estava 95, voando. então? Isso já 95. E a Tá. gente tinha acabado de vir no Brasileiro, que foi aquele que o Coronel comentou com você que a gente tinha sido campeão lá, Ah, né? E aí voltamos para a segunda fase, que foi no Rio Grande do Norte, que a gente já foi para outra fase, já voltando, mas disputando o jogo. Quando nós chegamos, tinha um jogo para ser disputado contra a Tuna. E aí, na época, a Tuna já com seus craques, com os mesmos, né? E contrataram mais 3 de fora. é. E aí, Quantas esses 3 de fora contratações veio. foram de fora? Te lembra? De fora, de fora foram 3. Foi o Fininho, foi o Verdinho de Fortaleza, que ele era do Sumov. E aí foi o Neguinho do Girassol do Maranhão, que era um ala muito bom. Uhum. E o Fumaça, né, aqui de Manaus, que também era um excelente pivô, né, que até hoje aqui em Manaus ele é bem reconhecido pela Então é o galera. seguinte, esses atletas aí, eles não foram só contratações, eles foram reforços de verdade. Isso, eles vieram para reforçar o time da Tuna contra nós. E aí o que aconteceu? Como a gente estava muito encaixadinho, os meninos estavam muito bem. Só que o nosso time, né, o COPM, ele estava muito fechado, ele estava muito concentrado. Ele já estava pensando na segunda fase do Brasileiro. O Marquinho trabalhava muito a parte, tanto física como psicológica da gente, tanto ele quanto o Guilherme. Nós tínhamos uma assessoria muito boa, que era a presidência, o Coronel Joaquim, o Coronel Piedade, trabalhavam muito essa nossa parte do emocional, né? Então, o que aconteceu? Eles chegam lá, tudo de agasalho, aquela coisa tudo, e até a gente se espanta, assim, né? Que a gente nunca teve. A diretoria toda da Tuna lá, né? A galera toda, uniforme novo. Só para eu E a recordar gente aqui, onde olhando foi esse aí? Esse aí foi esse da UEPA, não? Foi em outro local? Não, esse foi no ginásio da Tuna. Foi lá dentro mesmo. Eles puxaram esse jogo para o dentro do ginásio ginásio da Miranda Tuna. Sobrinho, da Tuna. Isso. Puxaram para lá, tinham acabado de reformar, tava a coisa mais linda. Símbolozão da Tuna bem no centro. Lembro sim os detalhes tudinho. Ah, Aí a gente começa a P. Primeiro tempo, truncado, a gente vai buraco saco. ah. Aí o Anderson saco. Mas assim, um atrás do outro. Aí o Marquinhos saco. 3-0. E quanto foi esse jogo, rapaz? Esse jogo foi 7-1 lá dentro da Tuna. Não, não pode. Você não errou o placar? 7-1. O gol, até hoje a gente comenta aqui em Manaus. O gol, até hoje a gente comenta. O Fumaça batia, o Alan batia, Sandro Alex batia e nada de gol. Sabe como foi o gol do Fumaça? Até hoje eu lembro. E o Anderson marcando ele bem. Eu disse, Anderson, chega perto, porque se tu deixar ele girar, Fumaça, ele era um pivô muito bom. Era um pivô muito bom. Aí ele deu um toquezinho para frente, não tem aquele assim, quando você tira o fixo assim, tipo assim, não com a costa, mas assim, você leva um pouquinho da bola para frente, ele deu um toquinho, deu um calcanhar, foi o gol que ele fez. Rapaz, Caboclo era bom. Ele fala até hoje aqui em Manaus, até hoje ele diz assim, que ele bateu tanto que ele inchou o pé, ele bagunça com os meninos. Rapaz, eu bati tanto nesse garoto, na época, e depois ele ainda perguntou assim, mano, tu tá ganhando quanto aqui? Eu disse, mano, não interessa salário, aqui eu tô defendendo o COPM. Porque eles vinham ganhando bem. E o nosso salário com o COPM custando nos outros era compatível, mas não era aquele salário como eles pagavam. Assim. Depois que a gente foi galgando isso junto com o Coronel. Mas, assim, a princípio, quem estava vindo de fora vinha ganhando bem. Aí tu vai buscar um cara em Fortaleza, um cara no Maranhão, um cara em Manaus, que o Fumaça estava na Unix, né, na época.
Em Hum, 94, em 95, o Fumaça estava na Onix. é do Ele Piauí, veio né? só para esse O campeonato Onyx era do Piauí, né? e Era? justamente a Onix do Piauí. Ele veio só para ingressar com essa galera aí. Ah, rapaz. Então foi mais uma grande atuação tua, né? Até hoje, eu nem falo muitas coisas assim, pastor, estou falando para você, quem fala mais é ele. Ele que diz Ah, assim, rapaz, lá o homem era, tinha seu diferencial. Lá. Porque a foi galera mais. fala muito aqui dessa saída, né? De Aham. ir para Manaus, né? Assim como os meninos comentam muito aí, graças a Deus. Eu É. tenho, assim, o Jário, o Anderson, né? Os meninos, o próprio Ronaldo, que eu converso hoje muito, assim, a gente troca mensagem pelo WhatsApp, assim, a gente lembra muito dessas coisas, no tempo que a gente jogava. Então, assim, eu fui muito bem acolhido em Belém. Então, eu não E tenho nem ficaste até palavras para quando? dizer. Ficaste até Eu quando no fiquei até, CLPM? no, eu fiquei até 97. Até Fiquei até 90. 97. E daí? Quantos títulos? Tu lembra quantos títulos? Eu tenho 4 títulos pelo COPM. E detalhe, Ah, e detalhe, como você falou que não era para deixar a modéstia de lado. isso. Eu tenho 4 títulos pelo COPM, 3 Copas, que foi a Copa Cultura, Copa Roland e a Copa Liberal. Ah. E desse detalhe, dessas 7 edições, todas eu sou melhor goleiro. Tenho medalhas e tudo. A gente pode dizer também que tu foste Então, o melhor e maior, né? Ou não cabe o maior? não. É, é. Assim, é aquela questão, né? Às vezes, até assim, às vezes eu falo assim, que eu não. E naqueles anos pelo Santos também foi a mesma coisa. Eu acho que era uma coisa que a gente tinha, né? Aham. E aí foi quando a gente fechou o ciclo. E fechou o ciclo assim, como eu falei pro Coronel. O Coronel ficou assim muito triste quando eu quis voltar para Manaus, né? Hum. Ele ficou assim muito, muito assim, não chateado, mas ele ficou muito triste porque era uma coisa de saúde, né? Não foi uma coisa que eu não quis mais jogar. Então o teu retorno para Manaus acabou sendo inevitável, né? Né, Plácido? A minha mãe, ela estava iniciou esse processo da questão de estar aí com depressão. Naquela época não tinha medicamento, ainda não sabia, né, o que era. Então eu tive que retornar. Nós já tínhamos contratos já na frente, né, um clube grande para poder ir embora. O Coronel já estava entrando em contato. E aí ele ficou muito triste por causa disso, mas não ficou triste pela questão do recurso, não tem nada a ver isso não. Foi a questão de saber que a minha mãe estava doente. E ele ainda ficou me ajudando durante 6 meses a cuidar dela, na realidade, né? Ele tinha uns amigos aqui também que são militares, porque eu moro perto de uma área militar. Parece que Hum. era uma coisa que tinha que acontecer. Eu moro perto da base aérea aqui de Manaus. Então, ele tinha uns amigos e a minha mãe acabou sendo medicada, internada dentro da base aérea durante 6 meses, assim, para tratamento, né? Com a ajuda dele. E aí foi quando eu retornei para Manaus. Como eu não podia competir em nenhum clube, não podia jogar, mas meu contrato era diretamente do COPM, né? Apesar de não receber, já está trabalhando, tudo direitinho, mas assim, o meu contrato era do COPM, então eu não poderia jogar em clube nenhum no Amazonas. E aí eu fiquei jogando só as Copas aqui, que tem a Copa Rede Amazônica, que é que nem a Copa Liberal, e a Copa Cultura, que também tem aqui. E aí eu só fiquei jogando esses jogos. E aí, como eu trabalhava em empresa, né, e já cuidando da mamãe aqui, eu fui para empresas, que aí eu já consegui plano médico, essas coisas, e aí, mas nunca saí do esporte, né? Jogando, eu trabalhei aqui 12 anos pela Samsung Eletrônica. E aí, Uhum. aqui pela Samsung Eletrônica, fui tricampeão das Olimpíadas, né? Fui campeão, né, juntamente brasileiro com ela. Só não fui para o Mundial, que foi quando eu, né, resolvi abandonar o futebol. E naquele tempo em diante, eu digo, não, eu tenho que tomar uma decisão aí para cuidar da família, né? Que eu tinha acabado de conhecer minha esposa, e aí comecei um foco mais familiar. Mas também a esposa foi focada do esporte, né? Eu conheci minha esposa jogando futsal, ela era jogadora do futsal, uma Ah, excelente é, rapaz, pivô, que coisa né? interessante, cara. Minha esposa, É ela a tem suas dona qualidades aí. Dona Nete. Dona Nete. Como é que é o Dona nome da Nete. E herdeira? a herdeira é a Stacy. Ah, legal. E as duas amam futsal. Dia de domingo aqui, bola da igreja é elas na frente aí, com as É, irmãs. você fala em igreja, já já a gente vai tocar nesse assunto aí, porque você hoje é um líder, né? Religioso. E você vai colocar pra gente daqui a pouco. Agora sim, em Belém, voltando a falar um pouquinho mais no seu PM. Porque tu és um cara de fala fácil. Eu já percebi que tu é aquele cara também que gosta de. Tu dizia assim, eu era bem comportado, era comedido, mas
Na hora das gracinhas e tal, tu não ficava de fora, não, né? Te lembra de alguma história É, interessante assim? não, assim, eu era aquela questão assim, Plácido, que eu era muito concentrado no jogo, Ah, mas eu também sabia viver fora dele, entendeu? Eu era aquela pessoa muito focada dentro do jogo. Mas a gente no treino, eu lembro do Jares, na bagunça, o Jares me chamava de Diabinho da Tasmânia, eu sei, do Looney Tunes. eu sei. Aí não tem aquele que fica girando, ele falava que eu era tão rápido que eu era igual É. aquele bonequinho, entendeu? Então já tinha essa brincadeira assim, que até tem aquela questão que o. E eu tava lá na época, É. que o Jales era um comediante para colocar apelido nos outros, né? Então, É. assim, eu tava na época que ele colocou o apelido no Dedé, que o Dedé não ficou por causa dessas coisas que até o Coronel contra, as Foi, ele pessoas contra. citou aqui, Mas ele isso é uma citou, questão. foi. Isso aí é uma questão dele, né? Isso aí ninguém pode. Mas foi uma questão assim, seria um bom destaque para a gente, porque ele era um profissional muito bom, né? Acho que daria para ficar, mas por questão dessas coisas não foi. Mas assim, no meio dos meninos, tudinho assim, eu não tenho assim uma história melabolante. Eu era uma pessoa, Plácido, que eu gostava muito de tomar um aço, né? Eu gostava. Eu Rapaz, era jovem, mas eu eu gostava já de. ia. Engraçado, tu parece que tu adivinha meu pensamento, rapaz. Porque eu já ia te perguntar, e aí? Tu gostava de tomar umas e outras? Como é que era? Gostava, gostava. Não era fácil, não. Olha a minha equipe. Ah, Sandro Alex, Alan, ah, Anderson, olha ah. essa equipe. Adenil de Jesus. Adenil, Eu não, grande Adenil. não tinha, né? Eu esqueci do Adenilzinho lá naquele jogo lá. O Sassá também já era com a gente naquele jogo da Tuna. Sassá. Entendeu? O Paulinho, era o Onde era o Paulinho. ponto de Aquele jogo contra a Tuna. vocês? Onde era o ponto de Rapaz, vocês? a gente era aquela questão que o Coronel falava. Ou 1º de dezembro, ou a gente encontrava no Jurunas para ir lá pro rumo de dentro nos pagodes que tinham lá da vida. Essa era a nossa questão. E eu gostava, eu não. Assim, eu era conhecido aqui por um cara que gostava muito dessas coisas, né? Ah, Então, quando eu fui, a preocupação da galera era que quando eu chegasse aí, se eu ia conseguir como é que se diz? Me adaptar, né? Se eu não ia ah. voltar nos primeiros 6 meses Eu e tal, sei. porque eles falaram, não, O medo da turma era que tu te perdesse nesse sentido aí, né? Nessa coisa aí e de gostar de umas e outras e tal. sim, sim, sim. Só que quando eu cheguei aí, a minha mãe sempre foi muito disciplinada, né, com a gente, porque a minha mãe foi pai e mãe. Então, assim, ela disse, ó, quando tu vê que o negócio tá difícil, pega beco, sai, vai-te embora, que Guimarães fala muito desse negócio de pegar o beco, né, que Hum. é ir embora, vá-se embora. Então, assim, quando eu via que a coisa era muito pesada, eu pegava meu ônibusinho, eu não ficava assim, que não até mais tarde. E eu tinha meu compromisso com o coronel, né, eu tinha aquela questão de profissional, eu vim para cá para ser um profissional e sustentar minha família. Então eu tinha muito isso na cabeça. Talvez eu tenha passado mais tempo assim na brincadeira com os meninos quando eu fui para o Jurunas. Porque lá eu tinha uma casa para me ficar, a família do Anderson sempre me recebeu muito bem, gostava muito de mim. Eu não ficava mais no comando geral todo o tempo, eu ficava de segunda a sexta. Aí sexta eu ia para o Jurunas. Aí passava o fim de semana no Jurunas, né? E a família dele me recebeu muito bem. São irmãos assim que eu vou levar para a vida, para o coração, né? E foi quando eu fui para lá e aí eles me receberam e a partir eu tive confiança assim de exagerar um pouquinho mais, não exagerar um pouquinho mais, entendeu? Então assim, mas era mais aquela questão do profissional. Mas eu era aquela pessoa assim, que aqui no distrito eu fazia isso. Eu tomava sexta e sábado, mas domingo não usava, Hum. não bebia, que era justamente para não comprometer o treino da segunda. Então Ah, era muito tá. nessa questão. Tá. Já os meninos não, Tu os era o meninos já tipo. enxugavam mesmo. Gostava, né? Tu era o tipo do cara que Já. tu sabia levar a vida, né, Pavão? E graças a Deus deu certo. É, Que até rapaz. hoje, a minha esposa eu conheci, ela não bebia, ela não gosta de festa, né? Então, assim, a gente se deu assim mais por essas coisas. E eu já era muito dessa questão do esporte, né? Porque o esporte, ele tem suas qualidades, mas também tem, se você não souber, você vai, É. né? A Isso. gente vê algumas histórias É dos porque é o meninos aí, seguinte, né? Que tu ganha uma partida de futebol, tu ganha um título, seja ele no futebol, profissional, na pelada, no futsal, comemoração. Comemoração tem o quê? É? Birita. sim, Aí se o caboclo não souber se controlar, ele vai embora. vai mesmo. Mas assim, eu não tive assim, né? Ah, não, o fulano fez uma besteira, então se embebedou, não. Essa parte aí, graças a Deus,
porque era meio complicado, eu tomava bem. Eu enxugava bem, Plácido, enxugava bem, enxugava bem. É, que bom. Assim, que outras lembranças tu tens aí do seu OPM? Tu passaste de 94 a 97, foram 3 anos, além dessa questão estrutural, né? O seu OPM, inegavelmente, era a grande estrutura do futsal paraense, né? E mantinha em dia todo o pagamento, ali Coronel Piedade à frente, Coronel Vieira, enfim. E quem estivesse à frente do seu OPM tinha uma responsabilidade na hora de contratar e também de manter seus atletas. Qual é a outra lembrança que você tem, assim? Foram momentos realmente que você não esquece? Foi um momento vitorioso para você na sua vida? Um período, vamos colocar dessa forma? Para mim não esquecer, assim, que eu falei vários dele, né, o Coronel Vieira, tinha o Capitão Nelson, que era nosso médico, que eu não sei qual é a patente dele hoje, né, mas ainda tinha o Capitão Nelson, muita gente boa. Tem uma família aqui que conhece muito ele, assim, uma família de médico também, que mora aqui perto de casa, que são amigos da gente de bola, que conhece ele. Mas, assim, lembrança do COPM, o que eu acho, que eu achava, e acho, né, até hoje, que eu levo para a vida do COPM, das lembranças, era o conjunto. A gente era muito parceiro um do outro. Então, eu acho que isso contribuiu muito para a evolução do COPM nos títulos. Porque a gente era muito parceiro. Em que sentido, Plácido? É que o COPM, ele não tinha um time só dentro. Ele tinha um grupo. Então, aqueles que estavam dentro torciam para aqueles que estavam fora entrar. E os que estavam fora torciam para aqueles que estavam dentro fazer o seu melhor. Então, era um conjunto, assim, que a gente tinha uma harmonia, que era uma das coisas que eu levo, eu falo muito aqui em palestras que eu faço, motivacionais concernente a isso, do conjunto, porque o esporte, ele te ensina o conjunto. Não tem o melhor. Existe o grupo que é melhor, porque se perder, não perde só o melhor, porque ele perdeu o gol, perde todo o grupo. Então, o COPM era esse grupo. Então, quando a gente entendeu que todos nós, a gente fazia parte de um corpo, de um conjunto para o bem-estar de todo mundo, o COPM foi grande aí, ganhou esses títulos todos, justamente por ter essa filosofia que o Coronel adotou para nós. De Legal. trabalhar como família. E essas tuas palestras, elas acontecem de que forma? É assim, é chamado num sentido de quando tem uma partida de esporte, né, assim, anteriormente, ou nas escolinhas. Então, você é constantemente chamado para essas coisas, né? Porque como tu foi Porque assim, Plácido, em Manaus, eu sou o único goleiro, né, que saí de Manaus para jogar fora. Então, depois de mim, não teve outros. Todos foram muito bons dentro do estado. Então é o seguinte, Mas eu tu tens uma representatividade em Manaus, na tua área, como goleiro de futsal. Sim, sim, sim. Então, assim, e eles olham tudo isso que você falou. Olha, qualidade, as pessoas falam muito como você era veloz, como você fazia isso. Mas quando eles olham o teu tamanho e alguém pergunta assim, mas você acha que qual era a posição que ele jogava? Aí ele era goleiro. Aí a galera começa a rir, os jovens começam, não acredito, tá aqui, ó. Aí você mostra uns vídeos, né? A gente tem uns vídeos aqui da época, e aí tá aqui, ó, como ele agarrava. Tá aí, tem uns daí que o Mauro me mandou. Aí lá fora, como era? Tá aqui, ó, lá fora desse aqui. Inclusive, uma das motivacionais, assim, que a gente coloca é justamente a defesa do pênalti, né? Que a galera diz, como é que pode, né? Poderia ter, né? Ali um sai bem e o outro sai mal. Como eu falo, até hoje eu digo para eles, rapaz, naquele dia foi eu que saí bem, então eu não posso explicar como foi. Eu tinha que defender meu clube. Pavão, tu acha que tu te daria bem no futsal de hoje? Eu acho que como goleiro interno, sim. Numa posição que fosse mais defender. Porque eu nunca fui bom de pé, Plácido. Assim, eu sei tocar a bola, mas não seria uma pessoa de chute. Eu gosto da tua explanação, porque tu vai sempre na chamada ferida. Né? Porque tu já estás dizendo uma deficiência tua, na época, né, que tu era bom de pé. Tu, por exemplo, como goleiro linha, talvez não funcionasse. Não funcionasse. Por quê? Eu era muito bom dentro do gol, com agilidade para defender. Era muito veloz, aquela pessoa que chegava muito rápido nos centroavantes, tinha aquela percepção, mas eu nunca fui bom de chute. Então, assim, e olha que eu treinei um tempo, né? Eu já peguei no finalzinho com isso, mas assim, não me adaptei assim para chutar no gol. Eu fiz gol assim em goleiros, que era aquele que era gaiato que vinha querer fazer gol de goleiro, e aí tu defendia, porque eu não rebatia a bola, uma das qualidades que eu tenho é que eu não rebatia a bola, não é aquele goleiro de estar espalmando bola, aquele goleiro sempre muito firme.
Aí que eu pegava aqui, saco. Mas assim, aquele de pegar, fazer jogada, não. Eu sempre dizia para mim, só, coloca um jogador, coloca uma pessoa que saiba fazer, que tem representatividade dentro do gol, que aí vocês conseguem. Mas eu não consigo fazer isso aqui. No máximo que eu faço é tocar. Tá. Tu fala desse pênalti aí que tu pegastes do Alan. Qual foi tua grande defesa aqui em Belém, no seu PM? Eu acho que a minha grande defesa, até hoje, lembrando assim, foi um jogo contra o Paysandu, Hum. que foi do Conta em Cafu. detalhes que desperta a É, curiosidade da gente. Bora lá. porque foi assim, nós éramos 3 goleiros, né? Hum. E aí o Paulo tinha se batido, eu acho que na costela, uma coisa assim. E eu entrei como terceiro goleiro. Eu entrei já na última escalação do Marcos, eu tinha acabado de chegar em Belém. E aí teve um jogo contra o Paysandu, Onde justamente foi? na UPA, né? Na UPA, né? Aham. Na UPA, ginásio lotado de Lá noite, na, que lá era na Perimetral? lá na Perimetral. É, na época era FICAP e Aí, hoje é UFRA. isso. Aí o que aconteceu? O Nelson se bateu. Hum. Rapaz, eu tava que nem a bermuda, ela batia nas minhas pernas, eu lembro benzinho, ela batia uma bermuda Tu azul. ainda não tinha tido um uniforme assim, Não, bom pra ti. não Tinha tinha acabado de padrão, não. chegar, né? É verdade. Isso. Tava com a moral ainda iniciando. E aí me deram o meião do Fluminense, aquele meião todo colorido. Rapaz, eu lembro até hoje, eu parecia o Pato Quack. E a camisa, ela ficava balançando aqui, ó. Ai, ai, ai. Aí o que aconteceu? O Nelson se bate, eu entro no jogo. Ele bateu o cotovelo, que já tinha se batido. E aí eu entro no jogo. O jogo tava 2-1 para o Paysandu. E aí o menino comendo a bola, o Cafu comendo a bola. Aí teve um lance que ele fez a jogada 2-1. Eu não lembro muito bem o nome dele, era um ala que tinha um magrinho, rapaz. Mas eu não estou lembrado muito bem. O nome dele estava na minha mente hoje, eu tentei lembrar, mas não consegui. Era canhoto ou E aí direito? ele era esquerdo. Não era o AD? Era o AD. O AD. AD. Ele tem um Aí, episódio aqui. Ele tem um episódio aqui, gravado. aí ele faz a jogada, o vai e vem, aí o Cafu vem do mesmo jeitinho. Bateu, rapaz, a bola passa por todo mundo assim, ele grita gol e eu tava defendendo a bola. É porque o chute dele era grande virtude, uma das grandes virtudes dele, o AD. Adecival Leite. Isso. Aí ele bate e eu pego a bola. Rapaz, aí eu lembro que quando ele pega a bola, a gente vira o jogo para 3-2 contra o Paysandu. E aí vem toda a reportagem, né, para cima de mim, aquela coisa toda, e o coronel botando o menino dele pro lado. Não, deixa o meu menino que ele não vai falar agora, não. Chegou ontem, já vai falar. E aí ele conversa comigo, né? Disse aí, tu tem condição de falar? Eu com 17 anos falo, coronel. Em Manaus eu falava, eu posso falar aqui. Aí eu lembro benzinho, que era um repórter que ele chegou assim, que se eu não me engano, da Cultura. Ele chega assim, ó, bem, vamos agora falar a respeito de uma revelação do Pará. Eu disse, não, meu chefe, eu não tenho nada contra o Pará, mas eu não sou paraense, sou amazonense. Acabei de chegar ali, eu para aí, cancela aí, vamos voltar de novo. Você é o quê, rapaz? Eu sou amazonense. O que o coronel foi fazer em Manaus, tendo tantos goleiros aqui? Bem, eu não sei. Eu acho alguma qualidade de vir, mas mais tarde você vai ver. Não, mas vamos lá para a reportagem. Ele fala, olha, estamos agora entrevistando aqui o Pavãozinho, que veio de Manaus, assim, foi um destaque no jogo, mas, assim, uma das defesas, teve várias, mas, assim, aqui eu lembro mesmo, foi aquele jogo que foi do Alan, que não foi só o pênalti, foram 3 defesas, e teve a do AD, né, que era a parte do Cafu também. E, assim, eles eram muito rápidos na época, né? Então, assim, eles tinham e eram craques, né? E, assim, se fosse fazer uma seleção daquela época, a gente não conseguia fazer uma seleção só. Mas aí, já que tu puxaste o assunto, agora eu quero ver o técnico Pavãozinho. Eu vou te chamar de técnico Júlio César, o imperador. Atenção, senhoras e senhores, a partir de agora, a escalação da seleção de todos os tempos do futsal paraense, com o técnico Júlio César, também conhecido como Pavãozinho. Vamos lá, escala primeiro um 5, tá? Um 5, um time de 5, e tu pode fazer um segundo time para enfrentar aí, para se enfrentarem aí. Bora lá. Eu tenho certeza, assim, os cinco seria o do COPM inicial. Seria Ronaldo, Anderson, Marcos, Jares e Ronaldo eu falei, né? Goleiro, eu sendo sincero para você, poderia ser qualquer um dos dois que tinham, que era o Nelson e eu. Isso aí eu não tenho
Tá, O que você colocasse, eu acho que tá. resolvia, Beleza, então né? bora formar Os os outros cinco, cinco, os outros cinco para o formar, para segundo, encarar esse time aí. Bora lá. o segundo, Betão, Beto Ivo, achava ele um craque. Aham. Alan, Sandro Alex, deixa eu ver, outro. Próprio Cafu, Tá, tem 4 na próprio linha aí. Cafu, Falta o goleiro, isso. E o goleiro eu escolheria o Alex. o Eu Alex. achava, assim, de uma qualidade, mano, assim. Uhum. É como eu falei, eu não achava ele um excelente goleiro dentro do gol, aquela coisa assim, mas ele era um cara, assim, de concentração para distribuir bola, para deixar uma pessoa na cara do gol. Assim, ele era um cara de fazer defesa, mas eu não achava aquele goleiro espetacular dentro do gol, mas ele era bom. Ele era bom, ele tinha suas qualidades. Ele Já era um cara, diferente, como eu ele era falei um do cara Nelson. de visão, ele era um cara inteligente também, Isso, né? Muito justo. inteligente, né? Agora, se tem uma pergunta padrão aqui do nosso bate-papo, que é o seguinte: o que o futsal significou barra significa na tua vida? Eu acho até uma pergunta, assim, emocionante, Plácido, porque o futsal, tudo que eu tenho na minha vida, né, minha casa, meu carro, né, da minha família, né, a construção da casa da minha mãe, eu posso dizer que o futsal para mim foi uma parte educacional e uma parte disciplinar, porque o futsal ele me ajudou muito nesse sentido, me disciplinou para a vida e me educou para mim ser o melhor filho para a família, me trouxe conjunto. Por isso que quando eu falei do COPM, naquele sentido de você ter uma família, saber o que é uma família, viver uma família, isso para mim foi o futsal para minha vida. E eu juntando tudo isso, ele me trouxe bens, né? Que são bens materiais, né? São bens que até hoje, muitos dos empregos que eu tive aqui no passado, hoje não, hoje é pelo profissional. Mas muitos empregos, quando eu saí de Belém para Manaus, a maioria dos empregos que eu constituí foi justamente voltado para o esporte. Então, o esporte foi tudo na minha vida. Tudo. Tudo no sentido assim que o que eu consegui constituir com a ajuda de Deus hoje foi por intermédio do esporte, porque tudo envolveu o esporte. Até hoje no trabalho novo que eu tenho, as pessoas te conhecem ainda, passa e diz assim, ó, esse menino aí foi um dos melhores goleiros do Amazonas, ó, esse cabo aí eu não vi igual, né? E é gostoso você ouvir essas coisas, e é bom, né? Eu lembro que quando a minha filha começou a caminhada comigo aqui, caminhar mesmo para cuidar da saúde, as pessoas perguntavam na roda dela, você conhece seu pai? Ela, conheço. Mas você conhece o que ele fez? Ela dizia, não. Ele foi um dos melhores goleiros do Amazonas. Ele representou o Amazonas. Ele é o único goleiro que saiu de Manaus. Então, assim, quando ela ouvia isso, ela dizia, poxa, será que papai é tudo isso e ele nunca gostou de contar? Nunca. Aí foi quando ela começou a procurar no YouTube. Lá, realmente, ó, no dia que tu quiser me conhecer um pouquinho, procura lá, que hoje tem uns jogos lá do COPM. Eu vou aparecer lá. Em algum deles eu vou aparecer. E foi realmente, apareceu e foi uma das postagens dela, muito É, emocionante. tá. E Então, o você, esporte, para mim, assim, isso. me trouxe. Agora sim, Pavãozinho, tu tens o dom da comunicação, né, cara? Tu fala muito bem e tal, verbaliza muito bem. E hoje tu és um pregador, né, cara? Tu és eu vou colocar assim, uma colocação da minha parte, tá? Se você puder discordar, tranquilo, sem problema nenhum. Você é um Não, pode líder ficar tranquilo. religioso. Você é um líder religioso hoje em dia. Eu sou uma testemunha de Jeová, como eu falei para você inicialmente, né? Até dos bastidores. Hoje eu trabalho muito com pessoas no sentido religioso, né? Faço um trabalho de pregação das boas novas, né? Junto com a família, né? Tanto eu quanto a minha esposa e minha filha, nós somos testemunhas de Jeová. E a gente faz esse trabalho aí de procurar os merecedores, ajudar naquilo que a gente pode, e no sentido também espiritual, né? Levar uma palavra de conforto para as pessoas que sempre a gente vê que elas estão ali meio aflita com o sistema político, né? E outras coisas, até mesmo doente. Você vai em hospital, você vê muitas pessoas passando nessas enfermidades, e você conseguir levar uma palavra de conforto por intermédio da Bíblia, e até mesmo as palestras que você dá congregacionais, e conseguir motivar as pessoas nesse sentido, para mim é um prazer trabalhar para Deus e trabalhar para Jeová. Então, assim, eu não tenho palavras para dizer assim, o quanto essa parte religiosa, como você falou, né, de me tornar um cristão, uma testemunha de Jeová, me ajudou também a melhorar como chefe de família, como pai, como amigo com meus amigos, porque eu não me afastei dos meninos, né? Eu não fui aquela pessoa que aprendi a verdade e me afastei dos meninos. Pelo contrário, né? Eu sigo sempre o exemplo que eu falo de Jesus. Jesus não ia procurar as pessoas que estavam curadas.
elas iam procurar as pessoas que estavam doentes. Então, você convidar um amigo para uma reunião, você convidar um amigo para assistir uma palestra e tirar ali um pouquinho daquele cenário que ele está e ele conseguir entender isso, para mim é um prazer ajudar essas pessoas, Plácido. Muito bem. E eu quero te agradecer. A gente poderia ficar aqui um tempão batendo papo, porque você é aquele cara boa praça, bom papo, né? Mas a gente tem um Obrigado, tempo assim Plácido. pré-determinado e eu quero te agradecer, bicho, por toda a tua generosidade, por todo o esforço que tu fizeste. Esforço eu presumo que seja, porque quando a gente fala esforço, a pessoa, não me esforcei para isso não. Isso foi na mais absoluta tranquilidade, né? A pessoa diz assim. Mas assim, tudo aquilo que você fez para estar aqui, para se conectar com a gente, bater um papo a partir de Manaus, tá, meu irmão? Muito obrigado. Eu que te agradeço, Plácido, e que esse teu processo aí, esse trabalho que você está fazendo, que possa percorrer ainda mais aí, que a gente possa encontrar mais amigos que possam estar aí com você. E parabéns pelo seu trabalho, porque com certeza tem demonstrado aí que você viveu esse futsal, essa época de ouro, e que essas pessoas continuem aí, tanto te ajudando como me ajudando também, porque eu revendo, eu sou ajudado, e eu sinto a alegria de vê-los. Um forte Beleza. abraço, meu irmão. Beleza, bora dar tchau. Levanta a mão aí. Bora dar tchau pra galera, Pavãozinho. Um abraço, pessoal. Tchau, até Um abraço a mais. todos aí, ó. Um abração, meu irmão. Tchau.